Olá pessoal, bom dia. Hoje, 1º de maio, dia do trabalhador, não do trabalho, dia do trabalhador. Parabéns a todos os trabalhadores, a quem me dirijo e a quem tenho a honra e a alegria de dividir o mundo do trabalho. Sejam bem-vindos, bom dia. Então, queria aqui primeiro parabenizar a todos, né, por essa data fantástica, que é o Dia do Trabalhador. E eu acho que é bom a gente fazer uma reflexão, e nesse parabéns a todos os colegas que eu estou externando aqui, com alegria mando um abraço, e vou dividir um pouquinho com vocês de conhecimento, né? Gostaria de dar um presente evidente para todos, não posso, mas vou dar o que tenho de mais precioso, que é o conhecimento. Então é interessante, né, refletir um pouco sobre o trabalho, sobre o trabalhador. O trabalho, né, ele nem sempre foi visto como algo bom. E, de certa forma, na nossa sociedade, ele ainda não é visto como algo bom, né? Muitas vezes a gente tem alguns preconceitos, né, e alguns dizeres até pejorativos a respeito do mundo do trabalho, a respeito de algumas atividades. Isso é histórico, isso está na nossa cultura, é longevo, e aqui a gente vai falar um pouquinho, né? Vocês sabem que o trabalho ele sempre foi visto, sempre não, mas de uma maneira geral ele é visto como um castigo. Se nós olharmos para o início, né, da nossa cultura, que ela é um pouco cristã, ocidental, o trabalho ele foi o castigo de Adão e Eva, né? Então Adão e Eva viviam no paraíso, no jardim do Éden, perto de Deus, né? E comeram o fruto do pecado, né? Ali representado de certa forma pela ciência, né? Pela maçã, e desobedeceram a Deus. E a Bíblia é textual, né? Ela diz assim: agora vocês vão ter que viver do trabalho de vocês. Quer dizer, Deus não provém mais as necessidades de Adão e Eva, né? Adão e Eva quer dizer primeiro homem e primeira mulher. Deus não provê mais. Agora você, bom, o teu castigo de ter obedecido a Deus, de ter desobedecido a Deus, vai ser o trabalho. Então, no mundo religioso, né, nos seus primórdios tempos, e de certa forma até hoje, numa teologia mais clássica, mais conservadora, o trabalho é visto como um castigo, né? Se não tivéssemos desobedecido a Deus, não precisaríamos trabalhar, né? E isso foi enraizando de tal forma na sociedade, né? Se a gente pegar o berço do pensamento ocidental, que é a Grécia, né? Então, quem pensava, né, os homens que pensavam, eles iam para a Ágora, né? Que a Ágora era a praça lá da Grécia Antiga, onde se estabelecia o modo de pensar, a filosofia, até o próprio modo de governar. Aqueles que não pensavam, então trabalhavam, né? Então, o trabalho ficava mais para escravos, servos e pessoas desprovidas do pensamento ali na Grécia Antiga. E nós vamos ver que a Grécia, a filosofia grega, é a base do pensamento contemporâneo, inclusive, em especial o pensamento ocidental, né? Mas foi na Roma Antiga, né, e se a gente parar para pensar, né, a nossa civilização ela se sustenta nessas duas grandes antigas civilizações, né, a Grécia e a Roma, por isso que a gente diz que a gente é grego-romano, né? Na Roma Antiga é que o trabalho ganha um nome, e olha, o pior nome possível, né, que é um nome que é um castigo, né? Então, na Roma Antiga, você tinha três classes sociais, né, os plebeus, né? Os romanos, né, se dividiam entre plebeus e patrícios, né? Eram duas classes sociais. E tinha os centuriões, a classe militar, que era o poderoso império, o poderoso exército romano. Essas eram as três classes
sociais. Então, o exército, né, os militares, né, então os plebeus e os patrícios. Os militares estavam na reserva ali para garantir a segurança, né, e os plebeus e os patrícios se dividiam entre quem estava no ócio e quem não estava no ócio, né, mas nenhum deles trabalhava, né. O trabalho ele era para os povos escravizados, para os servos escravos. E os servos e os escravos que fugiam, né, os romanos recuperavam e colocava 3 paus, né, no pescoço, né, para não fugir mais e para ficar aquele escravo demarcado como fujão, né. Esses 3 paus deu nome à origem trabalho, né? Tripalium, né? Do latim tripalium, 3 paus, né? Ficou então o nome trabalho. Um nome ruim, né? Um nome castigo, dando lastro a tudo que já pensava na filosofia e até a própria religião ali com Adão e Eva, né? O trabalho como castigo. Né? Isso depois na Idade Média ele é referenciado porque a Idade Média nós tínhamos o clero, né? A igreja dominou aí praticamente por 1000 anos, então tinha o clero, né? E tinha os nobres. Então o clero e a nobreza, que é quem dominava e dominou praticamente toda a Idade Média, toda a baixa e toda a alta Idade Média, o clero e a nobreza não trabalhavam. Então, quem trabalhava? De novo, né? Quem trabalhava eram os servos, os camponeses, os escravos e os artesãos, que eram pessoas que não tinham domínio sobre o rumo da sociedade, do país, enfim. Né? De novo, o trabalho ele é reservado, né, para as pessoas desprovidas de pensamento, de influência, de poder e de riqueza. Né? Então, de novo, ali em toda a Idade Média, né, o trabalho é visto como um castigo. Na verdade, né, se a gente olhar lá um pouco, logo que a gente sai da pré-história, né, que a gente vai ver quando começa a surgir as classes sociais, a gente vai notar claramente que alguém, né, depois da Revolução Cognitiva e da Revolução Agrícola, alguém se apossou do excedente, e aquele que se apossa, né, que toma posse do excedente produzido, ele para de trabalhar. E aquele que se a senhora do excedente, ele para de trabalhar e passa a dominar os demais por ter o poder econômico, né? De novo, né? Quem não domina trabalha, quem domina não trabalha. Então, essa relação logo ali na pré-história, né? Na pré-história eu não diria, mas quando a gente sai da pré-história, né, depois da Revolução Agrícola e da Revolução Cognitiva, quem se apropriou do excedente passa a dominar e para de trabalhar. E ali vai até a Revolução Industrial, o trabalho sendo visto como um castigo. Então, e passa então por toda a religião, por toda a filosofia, pelo domínio romano, pela Idade Média, e vai chegar na Revolução Industrial, já no século XVII, com a mesma concepção. E no século XVII, XVIII, com a chegada da Revolução Industrial, a coisa piora, né? Porque é tirado do trabalho a dignidade do próprio trabalhador, né? Porque o trabalho ele é fragmentado na Revolução Industrial. Né? Naquele maravilhoso filme do espetacular Charles Chaplin, né? Fica muito claro a fragmentação do trabalho, né? Quem assistiu o filme percebe, né, que o Chaplin ficava lá só apertando um parafuso, tempo todo, 16 horas do dia apertando um parafuso. Né? E ele vai para casa, inclusive, com a mão dessa forma. Então, na Revolução Industrial, o trabalhador ele deixa de observar o fim da sua obra, né? Então, antigamente o artesão ele fabricava cadeiras, ele pegava a madeira, cortava ela, lixava, montava, no final o artesão, ainda que pobre, ele via o final da sua obra, né?
Na Revolução Industrial, isso o cara só aperta parafuso, só encaixa isso, só faz aquilo, e ele passa a não ter mais a noção da importância, da dignidade do trabalho, né? Na medida em que o trabalho é fragmentado. Depois desta divisão mecânica do trabalho, também existe a divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho ela é, de certa forma, ruim, porque ela ficou, as tarefas mais árduas, mais difíceis, ficou para os trabalhadores desprovidos de instrução, de poder, de riqueza, né? Enquanto que os trabalhadores com maior influência, maior riqueza, maior instrução, normalmente das classes mais abastadas, ficaram com tarefas mais dignas, mais confortáveis para se fazer, né? Então, o trabalho, ele sempre teve esta conotação de castigo, né? Isso só vai inverter com Karl Marx, né? O grande, o filósofo. Filósofo, ele é jornalista, ele é historiador e economista, sociólogo, mas ele é muito forte, muito conhecido como um grande filósofo, pelo materialismo dialético dele, e também por ser o economista que mais desmistificou o modo de produção capitalista. Então, até Marx, a própria filosofia positivista, né, baseado lá em Augusto Comte, ela é bastante positivista no sentido de que, olha, primeiro a ideia, depois a matéria. Como toda filosofia, ela vem até Marx, né, até o século XVIII, XIX, ela vem com essa ideia de que primeiro, com esta concepção de que primeiro a ideia, depois a matéria, né? E Marx, que nasceu no ano de 1818 na Alemanha e morreu no ano de 1883 em Londres, né, ele inverte isso através do materialismo dialético. E ele diz o seguinte, olha, não é primeiro a ideia, é primeiro a matéria. É a matéria que diz para o pensamento o que ela é. É a necessidade da matéria que faz o pensamento inventar alguma coisa. Então Marx inverte, né, toda a filosofia que vem até ali, dizendo, olha, não é a ideia primeiro é a matéria. E através do materialismo dialético, Marx cria a concepção da mais-valia relativa e absoluta, que aqui não veio o caso, né, e diz o seguinte, olha, é tão verdade que a matéria vem antes da ideia que o que transforma o mundo não é a ideia, mas é o trabalho, né? E quando ele diz que o que transforma o mundo é o trabalho e não a ideia, né, ele devolve, ou pela primeira vez, coloca um valor no trabalho que até agora, né, 2000 anos ou mais, né, 2400 anos, se a gente pensar na Grécia Antiga, 2400, 2000 com a escola jônica ali, uns 2500 anos, a ideia vinha primeiro. Quando Marx inverte que primeiro é a matéria e depois o pensamento, ele consegue finalmente atribuir ao trabalho algo que ninguém ainda tinha atribuído. E aí algumas frases do Marx, né, as quais eu sou totalmente adepto, né, diz assim, olha, só o trabalho, Marx dizia, só o trabalho dignifica o homem, né? Só o trabalho gera mais-valia. Em outras palavras, Marx diz o seguinte, só o trabalho gera riqueza, né? Marx diz na teoria dele do Capital, né, de que a máquina gera mais-valia morta, portanto a máquina não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalho humano, o trabalho do homem, né? O Marx também diz que o trabalho é a única fonte de transformação, de que a ideia nada transforma. O que transforma é o trabalho, é a matéria, é a mão humana, né, a manufatura que faz a transformação e que faz a humanidade e a sociedade evoluir, né? O trabalho é fonte de dignidade e dignidade é fonte de humanidade. Essa não é do Marx, mas
O trabalho é fonte de dignidade. E dignidade, no fim da linha, é tudo que o ser humano precisa para viver. Né? Então, o Marx ele inverte tudo o que vinha até agora e tira de uma vez por toda a ideia de que o trabalho é um castigo. O trabalho não é o castigo, o trabalho é fonte de dignidade. E o trabalho, além do trabalho não ser o castigo, ele é fonte de dignidade, ele é a única coisa que transforma a realidade, né? E o trabalho é a única fonte de riqueza. Embora, antes do próprio Marx, Adam Smith coloca no livro A Riqueza das Nações, uma frase que eu abro a minha tese de doutorado, que diz assim, olha, não foi com ouro, nem com prata, que toda a riqueza do mundo foi construída, mas com mão de obra e trabalho humano. Né? Então eu concordo plenamente, tanto com Smith quanto com Marx, que a riqueza é produzida através do trabalho, que a transformação do mundo e a evolução da humanidade se dá através do trabalho. Né? E noves fora, né, vamos ser bem sinceros, trabalhar com dignidade não tem coisa melhor. Tem um ditado que diz que o trabalho é a melhor terapia, né? Quando você trabalha dignamente e você vê a fonte, né, a importância atribuída ao teu trabalho, isso sem dúvida é fonte de dignidade para todos nós. Infelizmente o trabalho ficou, né, não tem como mudar isso, a origem disso, né, do latim, né, tripalium, né, que é um castigo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho dignifica o homem, que o trabalho é fonte de riqueza e a única fonte de riqueza, e que o trabalho é fonte de dignidade para todos nós. Parabéns a todos os colegas, trabalhadores, amigos, especialmente a vocês, time da minha equipe que trabalha comigo, né? Tem a honra de transformar, né, o meio com que a gente vive através do nosso trabalho. Parabéns e feliz, ótimo Dia do Trabalhador para todos nós. Um abraço.